Marco Aurélio foi um imperador romano desde 161 até a sua morte em 180 depois de Cristo. Ele foi um governante calmo e pacífico, por isso ficou conhecido como o último governante de uma linhagem chamada os 5 Bons Imperadores. Ele mesmo disse: "Não é viril ficar enfurecido. Pelo contrário, a gentileza e a civilidade são mais humanas e, portanto, mais viris. Quanto mais um homem se aproxima de uma mente tranquila, mais próximo dele está da força." Ele acreditava na paz como força em vez de guerra ou luta. Durante seu reinado, Marco Aurélio escreveu as Meditações. Agora, um dos livros mais famosos do mundo, no qual ele fala extensivamente sobre o controle das emoções. Suas palavras sobre o controle das emoções se baseiam na filosofia estoica de racionalidade, autoconsciência e aceitação da ordem natural. Reconhecer o poder de nossas próprias mentes e escolher nossas respostas aos eventos externos, podemos alcançar um maior controle emocional e tranquilidade interior. A filosofia do estoicismo que Marco Aurélio viveu envolve disciplina, justiça, equidade e ter um grande controle sobre si mesmo, mais especificamente sobre suas emoções. Sua mentalidade estoica o ajudou a superar muitas mortes e adversidades em sua vida, incluindo batalhas romanas com outros impérios e uma praga antonina que atingiu e devastou seu império. Marco Aurélio enterrou 9 dos seus 13 filhos, devido a guerras e à praga. Neste vídeo, ensinaremos como controlar suas emoções, seguindo os conselhos do lendário filósofo estoico Marco Aurélio. Antes de seguirmos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar as notificações para não perder nenhum conhecimento. Afinal, ele pode mudar nossas vidas. 1. Aceite seu destino. Marco Aurélio diz: "Você foi formado por 3 partes: corpo, respiração e mente. Dessas, as 2 primeiras estão sob seu cuidado. A terceira é verdadeiramente sua." Segundo o imperador, o destino descreve todas as circunstâncias em que você se encontra involuntariamente. Às vezes, a vida simplesmente acontece. É o que é. Quando você aceita o destino, você aceita o fato de que não pode controlar como a vida se desenrola, não importa o quanto tente. Portanto, tente se distanciar do pensamento de que sua vida precisa seguir um determinado caminho para que você seja verdadeiramente feliz ou bem-sucedido. Aqueles que pensam assim provavelmente passarão suas vidas inteiras sendo infelizes, porque a vida não aconteceu exatamente como desejavam e provavelmente se culparam por isso. Em vez disso, tente ser verdadeiramente honesto consigo mesmo sobre o que você pode controlar e o que não pode. Por exemplo, o trânsito ruim, o mau tempo, ou até mesmo a perda de alguém próximo a você, são coisas que podem afetar profundamente sua vida, mas sobre as quais você não tem controle algum. Quando algo ruim acontece, você não pode fazer nada além de aceitá-lo. Mas existem coisas que você pode controlar. A hora em que sai de casa, sua reação ao que te acontece, seus pensamentos e até mesmo suas emoções. Agora é importante entender que Marco Aurélio não recomendou que não fizéssemos nada e só deixássemos a vida nos levar. Podemos absolutamente ter objetivos e trabalhar para alcançá-las, viajar, viver novas experiências e celebrar nossas conquistas. Mas é importante perceber que as coisas podem não sair como queremos e precisamos aceitar esse fato antes de começar a trabalhar em direção a um objetivo específico. Mas como aceitamos o destino? Tente orar de forma diferente e veja o que acontece. Em vez de pedir uma maneira de dormir com ela, tente pedir uma maneira de parar de desejar dormir com ela. Em vez de uma maneira de se livrar dele, tente pedir uma maneira de não desejar sua ruína. Em vez de uma maneira de não perder meu filho, tente pedir uma maneira de perder o medo disso. Marco Aurélio. Essa citação descreve perfeitamente como lidar com o destino. Sempre que deseja que a vida siga um determinado caminho, está tentando controlar o destino e provavelmente acabará decepcionado de uma maneira ou de outra. Mas se você tentar controlar suas emoções em vez disso, verá que a vida se torna muito mais leve. Em outras palavras, quando a vida não corresponder às suas expectativas, trabalhe para mudar seus desejos. Portanto, sempre que se encontrar em uma situação que provoca intensas emoções, tente se perguntar:
O que posso controlar? Tudo o que você pode controlar é motivo para agir. O que você não pode controlar, deve tentar aceitar e pensar em como vai agir diante disso. Por exemplo, se você se encontrar sendo demitido, não amaldiçoe o mundo por deixar que isso aconteça com você, mas treine sua mente para superar isso rapidamente. Você não pode mudar o fato de ter sido demitido, mas pode tentar encontrar aspectos positivos em tudo. Há um emprego que você sempre quis ter. Você pode tentar encontrar algo com um horário melhor, ou encontrar um emprego que você aprenda algo novo, ou pode passar as próximas semanas aproveitando essas férias forçadas antes de voltar a disparar currículo. Em outras palavras, aceite o fato de que perdeu seu emprego e tente considerar positivamente suas opções agora. Aceite seu destino e procure aspectos positivos ou oportunidades nas dificuldades, em vez de se apegar aos desejos. Descobrimos que temos uma grande influência sobre nossas emoções. A maneira como pensamos sobre as coisas molda a maneira como nos sentimos sobre elas. Assim, aceitar o destino nos ajuda a controlar nossas emoções. 2. Desafie sua perspectiva. Nas palavras de Marcos Aurelius, a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. A melhor maneira de começar a aceitar o destino é aprendendo a desafiar sua perspectiva sobre os eventos. Tudo o que nos acontece provoca emoções. E essas emoções nos fazem ver as situações de certa maneira, agir de certa forma, pensar certos pensamentos e assim por diante. Muitas vezes de maneiras destrutivas ou inúteis para nós mesmos. Para evitar isso, é importante começar a desafiar os pensamentos que essas emoções provocam e os pensamentos que eles trazem consigo assim que surgem. Em primeiro lugar, é importante observar que desafiar ou tentar não agir com base em certas emoções não significa ignorá-las. Em outras palavras, não reprima, finja não sentir e não deixe de prestar atenção a elas. É o mesmo que ignorar uma criança que busca a atenção na esperança de que ela se acalme. Embora essa estratégia possa funcionar com algumas crianças, não funcionará com suas emoções. O problema de ignorar suas emoções é que, ao contrário de uma criança, você não pode explicar seu raciocínio para suas emoções. Na maioria das vezes, há um motivo para suas emoções, e quando há uma razão para algo, ignorá-lo não fará com que desapareça. As emoções muitas vezes são ilógicas, uma resposta natural às nossas circunstâncias e ao mundo que nos rodeia. Elas não podem ser eliminadas, precisam ser reconhecidas e até cuidadas. E é isso que você pode controlar, sua perspectiva sobre essas emoções. Mas prestar atenção a elas não significa ceder a elas. Em vez disso, observe-as, aceite sua existência e depois as desafie. Como? Procurando um lado positivo em tudo que parece negativo? Então, por exemplo, pense em cada obstáculo como uma oportunidade, cada desafio como uma chance de se provar e cada momento de azar como uma lembrança engraçada para o futuro. Os estoicos eram muito bons em formar uma perspectiva positiva sobre tudo. Um guia mais direto para fazer isso é se fazer as seguintes perguntas. Por que isso me faz sentir raiva, estresse, frustração? Que conclusões tiro disso? Existe uma maneira mais positiva de interpretar essa situação? Pense em alguém que brigou com seu parceiro por algo importante e sente que o parceiro está sendo irracional. Essa pessoa pode sentir raiva e frustração e ter pensamentos como: acho que nosso relacionamento não está funcionando. Ou, eles não me entendem tão bem quanto eu pensava. Mas essa conclusão só intensifica a raiva, a frustração e pode até gerar tristeza, fazendo com que a pessoa fique mais chateada do que já estava. Agora vejamos o que aconteceria se essa pessoa se fizesse as 3 perguntas que mencionamos anteriormente. As 2 primeiras já foram respondidas, e é bom que a pessoa se esclareça também. Mas a última pergunta é onde o trabalho mais importante acontece. Como ela pode reverter essa situação? Bem, em vez de pensar no fim do relacionamento, pense em como resolver esse problema juntos pode fortalecer o relacionamento. E em vez de pensar que seu parceiro simplesmente não a entende, veja isso como uma oportunidade de se conhecerem melhor. Seu parceiro pode não entender seu ponto de vista, mas você também não entende o dele. Então, pense em por que ele disse o que disse, o que ele deve estar sentindo, qual poderia ter sido o raciocínio dele, e como você se apresentou a ele,
Pode haver um mal-entendido, ele pode ter interpretado mal você. Entre qualquer relacionamento, as respostas a essas perguntas frequentemente são muito mais simples do que se espera, e você verá que a solução para uma briga está muito mais próxima e fácil do que se imagina. Como resultado, vocês se entenderão melhor e fortalecerão o relacionamento. Ambos pensamentos muito positivos. Marco Aurélio tem uma citação muito útil sobre tentar entender os outros. Sempre que alguém lhe fez mal, considere imediatamente qual noção de bem ou mal eles tinham ao fazer isso, pois quando você vê isso, sentirá compaixão em vez de espanto ou raiva. Pensar no lado do outro é uma maneira maravilhosa de começar a formar pensamentos positivos sobre suas interações aparentemente negativas com elas. Se você pensar de forma racional e mudar primeiramente sua perspectiva sobre a situação e seus pensamentos, suas emoções seguirão esta mudança. Funciona assim. Se seus pensamentos forem predominantemente negativos, você provavelmente se sentirá pior, mas se direcionar seus pensamentos para o positivo, seu estado emocional melhorará. Cada situação pode ser vista de várias maneiras, e sempre há uma maneira mais positiva ou mais negativa de encará-la. Ao controlar seus pensamentos, você controla suas emoções. 3. Pratique a visualização negativa. Marco Aurélio nos aconselhava: pela manhã, diga a si mesmo: hoje terei que lidar com um homem curioso e ocioso, com um homem ingrato, um caluniador, um homem astuto, falso ou invejoso, um homem antissocial e desprovido de caridade. Uma das coisas com as quais provavelmente todos nós temos alguma experiência é pensar nos piores cenários. Muitas vezes, considerar esses cenários parece destrutivo. Nos deixa ansiosos e em pânico com um evento hipotético que muito provavelmente não acontecerá. Claro, essas possibilidades surgem em nossas mentes logo antes de fazer uma grande apresentação, antes de tentarmos dormir à noite, ou quando já estamos ansiosos por alguma preocupação. E em resposta a esses pensamentos, começamos a entrar em pânico. Tentamos afastar o pensamento ou nos entregamos à ansiedade que o acompanha. Como resultado, consideramos esses tipos de pensamentos como inúteis e tentamos evitá-los. Mas essa estratégia também tem suas desvantagens. Agora, se algo ruim acontecer, você ficará completamente abalado e não terá ideia do que fazer. E esse é o truque para imaginar piores cenários para seu benefício. Lidar adequadamente com eles. Os estoicos chamam esse método de imaginar o pior caso de visualização negativa. A visualização negativa funciona melhor quando você tira um tempo para fazê-la conscientemente. Portanto, quando você considera fazer algo específico, como fazer uma apresentação, assumir um novo emprego, vender seus produtos ou sair para um encontro, sente-se para pensar realisticamente sobre os piores cenários. Sente-se, feche os olhos e pense realisticamente. Qual é o pior que poderia acontecer? Agora, quando você começa a imaginar algo assim, é muito provável que sinta imediatamente uma onda de ansiedade em seu corpo. Você tem vontade de parar, entrar em pânico, ou talvez até chorar. Esta é a parte difícil. Não ceda a esses sentimentos. Permaneça imóvel e observe seu pior cenário como se fosse um espectador. Em outras palavras, encare-o de forma objetiva. Agora, você pode começar a fazer perguntas a si mesmo. O que eu poderia fazer para lidar com esta situação? Ou, como eu poderia me sentir melhor se isso acontecesse? Em outras palavras, você desenvolve uma estratégia de enfrentamento. Então, quando terminar, você não experimentará mais pensamentos repentinos do tipo, e se? Porque já os terá considerado. Além disso, se o pior realmente acontecer, você não ficará paralisado no local. Em vez disso, saberá exatamente o que fazer. Então, como isso ajuda você a controlar suas emoções? Simples. Imagine a diferença entre fazer uma apresentação que você está preparado e a outra totalmente despreparado. Embora você possa sentir nervosismo em ambos os casos, no último caso, essa é definitivamente a situação em que suas emoções são mais intensas e mais difíceis de ignorar. No primeiro cenário, você pode se distrair do nervosismo e da ansiedade repassando seu discurso ou táticas mentalmente. Quando sua mente tenta atormentá-lo com cenários de "e se?", você pode pensar no que fazer nesses cenários. Quando seu corpo o faz tremer, você pode encontrar distração repassando seu discurso novamente em sua mente.
A preparação é quase um remédio contra as emoções. Elas estarão lá, com certeza, mas não dominarão você. A visualização negativa não é útil apenas quando você assume riscos ou tenta algo novo. Ela funciona melhor como uma prática diária. Se você reservar um tempo para considerar que o dia à frente pode ser terrível todas as manhãs, você enfrentará o dia mais preparado, não porque está contando com um dia ruim, mas porque saberá o que fazer se isso acontecer. Marco Aurélio praticava especialmente essa versão diária da visualização negativa. Era assim que ele passava o dia. A visualização negativa o ajudará a estar preparado para todas as situações possíveis, se sentindo mais confiante em tudo o que faz, e assim ser menos sujeito a emoções súbitas. 4. Use um diário. Medita sobre a beleza da vida. Contemple as estrelas e se veja correndo com elas. Pense constantemente nas mudanças dos elementos uns nos outros, pois tais pensamentos lavam a poeira da vida terrena. Marco Aurélio. Mas, claro, desafiar seus pensamentos no momento em que eles surgem pode ser muito difícil. Uma das coisas que Marco Aurélio frequentemente fazia a si mesmo e que poderia ajudar na prática disso era o diário. Não para registrar sua vida cotidiana, mas para examinar suas emoções e pensamentos. Ao escrever algo, você é forçado a dar espaço a isso e pensar sobre isso, refletir sobre isso. Essa é uma prática que agora é frequentemente recomendada por terapeutas e elogiada em artigos de psicologia. O diário, especialmente sobre emoções e sentimentos, demonstrou ser extremamente benéfico para a saúde mental. No entanto, iniciar um novo hábito é mais desafiador do que parece. Você pode começar a escrever em um diário por 10 a 20 minutos por dia, por exemplo, todas as noites antes de dormir. E não fique desanimado se você esquecer um dia ou não conseguir fazê-lo todos os dias da semana. A parte importante é fazer isso sempre que puder, mesmo que não seja tão frequente quanto gostaria. Uma das maneiras de se acostumar a escrever sobre seus sentimentos é responder a determinadas perguntas sugestivas. Por exemplo, quais emoções senti hoje? Que eventos as causaram? Como agi como resultado? Quais pensamentos acompanharam essas emoções? Ainda concordo com esses pensamentos? Posso transformá-los em algo mais positivo? Todas essas perguntas requerem não mais do que uma palavra ou uma frase como resposta. Embora você possa aprofundar mais, se tiver energia e tempo. Imagine alguém que experimenta uma determinada emoção, como frustração ou raiva, e não consegue controlá-la no momento. Como resultado, essa pessoa gritou com seu parceiro, que não merecia. Os pensamentos que precedem uma ação assim podem ser irracionais. Pense em expressões como, eles mereceram, ou deveríamos terminar agora, ou mais autodepreciativos. Sou uma pessoa inútil. Ao escrever à noite para examinar seu dia, você terá que registrar o que causou, por exemplo, seu grito, o que causou sua raiva, que pensamentos você teve. Em seguida, você pode ver se ainda concorda com esses pensamentos ou se seria melhor substituí-los por novas convicções que sejam, por exemplo, mais empáticas, racionais ou úteis. O diário lhe dá o poder de mudar seus pensamentos e, como resultado, suas emoções, sentimentos e comportamento. 5. Lembre-se de que a vida é passageira. Em nossa última citação de Marcos Aurélio neste vídeo, ele diz: pense na vida que você viveu até agora como terminada, e como um homem morto, veja o que resta como um bônus e viva de acordo com a natureza. Ame a mão que o destino lhe deu e jogue-a como se fosse sua, pois o que poderia ser mais apropriado? Uma peça muito importante de sabedoria que ajuda os estoicos a permanecerem no controle de suas emoções. Eles lembram que a vida é passageira. A citação que acabamos de ler para você é a própria interpretação de Marco Aurélio. Viva todos os dias como se fosse o seu último, exceto que a dele é ainda melhor. Porque viver todos os dias como se fosse o seu último pode encorajar alguém a ser descuidado com o futuro, enquanto esse ditado, na verdade, o motiva a se preocupar ainda mais com ele. Em vez de viver como se você pudesse morrer amanhã, viva como se tivesse morrido ontem. Imagine o que você faria com sua vida se ela tivesse terminado agora. Você se sentiria realizado? Você teria sido a pessoa que sempre quis ser? Provavelmente não.
Nunca estaremos completamente satisfeitos, mas pensar na vida dessa maneira o força a pensar no quadro geral da vida, o que é importante o suficiente para focar e o que é uma perda de tempo. Se você tivesse morrido ontem, a maneira como passou a última semana ainda pareceria tão importante como parecia quando estava vivendo. Talvez você tenha passado a semana se preocupando com um prazo na escola ou no trabalho, ou talvez tenha brigado com sua mãe, ou decidiu ficar na cama por alguns dias por causa de um rompimento. Você ainda teria feito tudo isso se soubesse que era a última semana de sua vida? Provavelmente não. Você teria trabalhado em direção ao que queria se tornar. Marco Aurélio nos diz para sempre lembrar que a vida é efêmera e pode terminar repentinamente, para que, quando mantenhamos isso em mente, lembramos de nos concentrar apenas no que é realmente importante para nós. Não devemos gastar muito tempo e energia em contratempos temporários, como prazos, brigas ou tristeza. Pelo menos não devemos deixar que isso atrapalhe nosso prazer e produtividade na vida. Portanto, sempre que estiver no meio de uma situação que o faça se sentir mal, tente pensar: isso é realmente importante no panorama geral da minha vida? Imagine que você está realmente estressado com uma meta irreal ou um prazo totalmente irracional. Dê um passo atrás e se pergunte: isso ainda importará em uma semana? Em um ano? Se não, relaxe. Mas talvez você tenha respondido sim. Se você não cumprir esse prazo ou bater essa meta, pode ser demitido ou reprovado no curso. Mas qual a probabilidade desse cenário? E se for provável, pense se você conseguirá terminar a tarefa no prazo ou não. Se sim, faça um plano. Caso contrário, tente falar com o responsável e explicar sua situação. E apenas por precaução, planeje o pior. Se você falhar em seu curso, isso é realmente o fim do mundo. Muito provavelmente você poderá fazer isso novamente no próximo ano, ou escolher outro caminho de estudo, ou encontrar um emprego em vez de estudar e se recuperar por conta própria. Os benefícios de dar um passo atrás e considerar a importância do que está incomodando você são enormes. Ao dar um passo atrás, você perceberá que nada é tão devastador quanto parece, e que sempre há mais opções do que você pensa. Para generalizar esse método, sempre que estiver sentindo emoções intensas devido a uma determinada situação ou circunstância, dê um passo atrás e faça a si mesmo as seguintes perguntas: quanto efeito isso terá no resto da minha vida? Como posso continuar a aproveitar minha vida mesmo no pior cenário? Que outras opções eu não considerei ainda? Isso vale a pena se preocupar na grande imagem das coisas? Olhar para a imagem maior pode acalmá-lo. Quanto mais você aprende a considerar todos os efeitos e opções de algo que está acontecendo, mais você perceberá que as situações não o afligem com todas as emoções intensas, e mantendo isso em mente, você pode sempre permanecer calmo e equilibrado. E se você chegou até aqui, comente gratidão. Agora, se você gostou desse vídeo, aproveite para conferir nossa playlist. Comece por aqui, onde selecionamos uma sequência com os melhores vídeos para você maratonar estoicismo. Então aproveite. E obrigado por assistir.